E aí, minha gente? E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa tarde, bom dia, eu não sei a hora que você está acompanhando a nossa programação. Na TV, agora passando ao vivo, no canal 25.1, nós estamos desejando uma noite especial, mas eu desejo para você também um momento muito especial na manhã ou na tarde, quando você assistindo pelo YouTube estiver acelerando, vendo do começo, meio, dando uma paradinha, de forma simultânea, rádio, TV e YouTube. Nós estamos aqui no YouTube, é o canal Olhe nos Meus Olhos. No rádio você está acompanhando a gente, eu me sinto muito feliz também em ter a sua companhia. Já quando acontece a reprise, você também acompanha a nossa história. Para ficar muito perto de você, eu, Renatinho Soares, estou aqui desse lado, olhando nos seus olhos e dizendo que é muito bom contar com a sua audiência para todos esses programas de todos os dias que a gente traz aqui, os melhores convidados. Cada um com uma contação de história diferente, especialidades diferentes, vivências. E eu digo para você afirmando que os nossos convidados são os melhores de fato. Você acompanha e vê e percebe o nosso programa, ele vai para além do tema da responsabilidade a qual aquele convidado traz dentro da sua história, dentro da sua bagagem. Nós caminhamos por temas diversos e aí tem se tornado algo muito saudável, muito especial, contando sempre com a sua audiência e com a sua participação. Eu já quero pedir para que você aí, claro, compartilhe a nossa mensagem através do YouTube também agora. Vai no nosso canal, olhe nos meus olhos, pega no linkzinho aí através do compartilhar e manda agora para o maior número de amigos que você tiver no Instagram, no aviãozinho. Vai lá, coloca no Instagram o link do YouTube. Vai também aí dentro do grupo que você faz parte no WhatsApp, no Telegram. Vai aonde você tiver oportunidade e vai aumentando a nossa audiência, fazendo com que essa mensagem chegue muito longe e que pessoas sejam alcançadas também através do nosso bate-papo aqui. Obrigado pelo carinho, vamos lá, eu vou receber com uma alegria muito grande esse que tem se colocado à disposição como uma voz que clama de forma constante pelo direito do cidadão e ainda também pela pauta emergencial da saúde. E eu fico muito feliz em trazer esse amigo aqui para, junto comigo, ter a oportunidade de trazer muitas informações. Faz sentido para a sua história, faz sentido para a sua vida. Eu recebo nada mais, nada menos com uma salva de palmas aqui da minha equipe, Dr. Edmar Fernandes, que antes dele dar o boa noite, eu vou fazer aqui a apresentação da biografia dele. O tempo do programa fica pequeno sempre quando eu trago os convidados, porque a biografia é muito grande. Mas eu vou fazer uma síntese aqui e vou dizer que ele é médico dermatologista, ainda pediatra também. Ele é atual presidente do Sindicato dos Médicos do Ceará. Olha só, ele é secretário-geral da Federação Médica Brasileira, ex-presidente da SBD-CE, da Sociedade Brasileira de Dermatologia aqui no Ceará, e a atuação dele em gestão médica é constante, e também a defesa da classe profissional de saúde a nível de Brasil, recebendo você com muita felicidade, desejando boa noite e dizendo seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do teu programa, que tem uma grande audiência, então isso é uma oportunidade de a gente trazer algumas informações para a nossa população do que a gente está vivendo, né? Muito bom. Eu começo assim, fazendo perguntas que vão apresentar a obra da sua vida, o seu dia a dia, a sua história, esse determinismo, essa coragem, essa força. Mas não foi da noite para o dia que apareceu o Edmar Fernandes, médico, interessado em lutar pela área da saúde. Deve vir de alguma história lá atrás. Tem família. Você surgiu em algum lugar. Você é de Fortaleza? Sou de Fortaleza, é. Minha mãe, de Vaz Alegre, meu pai é da Aquiraz. Sim. E aí... eles se casaram já aqui em Fortaleza e eu sou o segundo que se formou das duas famílias. Olha. Assim, formar já nível superior. Tá. Naquela época era muito difícil, inclusive, você conseguir terminar o colégio, né? E eu, nível superior, foi assim, eu fui o segundo, foi o primeiro homem. Muito bom. E aí, nesse caso, eu consegui da medicina porque... aquela história de querer ajudar as pessoas, é muito legal você poder mudar a vida de uma pessoa. Só que quando eu terminei a medicina, foi muito difícil, por mais que eu tivesse feito na Universidade Federal, meus pais não tinham condições de poder me manter. Assim. Então era uma vida difícil. Sim, sempre foi. Você, quando garotinho, nasce
em Fortaleza, Isso. a mãe vinda do interior e o pai Isso. da região metropolitana aqui do Aquiraz. Que era longe, mas Sim. que na década de 60, 70 era muito longe. Messejana já era Quase muito longe. uma outra cidade dentro da cidade de Fortaleza. Então é porque hoje em dia as coisas estão ficando mais fáceis, internet, mas antigamente, por exemplo, meu pai, até os 10 anos, ele vinha tangendo jumento para vender manga de Aquiraz, para vender manga aqui no Mercado São Sebastião. Rapaz. Era um dia para vir e um dia para voltar. Quantos filhos dessa família? Dele são 8. 8. A minha mãe era 7. São famílias grandes, né, antigamente. Hoje, aí depois que eles se casaram, foram 3. Eu fui o primeiro e minhas 12 irmãs. Então, as 2 irmãs, elas também passaram por esse processo de formação que você falou? Ou não? Foi da família que você diz? Você é o primeiro médico da família, é assim? Sou o primeiro, as 2 outras são advogadas. Tá. Naquele tempo, existia uma história, alguém já me disse... que lá atrás o povo queria que tivesse alguém na família, um padre, um advogado ou um médico, ou delegado, não era isso? E aí você escolheu a medicina. Foi, porque na época, assim, graças a Deus, que teve também, teve a presença de Deus na minha vida, porque aí a gente estava aqui em Fortaleza, assim, morando com poucas condições. E aí meu pai teve uma oportunidade de... Você tem essa lembrança? Sim, mas era bem escassez. óbvio. Sim, total. Assim, graças a Deus não passei fome porque minha mãe, principalmente, ela era muito... como ela sofreu muito isso, meu pai, então assim, eles fizeram de tudo para que a gente não sofresse essa parte. Tá. O enfrentamento delas da vida lá atrás, não é? Memórias do passado. Que isso é uma das coisas que a gente tem que levar muito em conta, assim. Eu sou hoje por causa deles. Por exemplo, na época eu consegui estudar no Colégio Cearense porque minha mãe ela chegou lá e fez uma negociação. Olha, por favor, deixe meu filho estudar aqui, que eu trabalho de graça para vocês. Meu Deus do céu, pera ainda, calma aí, que eu tenho que enaltecer aqui o valor dessa mulher. Tá viva ainda sua mãe? Sim, Francisca Nilba Costa. Uma guerreira, então. Ela percebeu que através da força do trabalho que ela ia empreender, ela conseguiria então dar a oportunidade de você estudar. Quando você fala no colégio cearense, aqui em Fortaleza, é o Marista Cearense? Aquele fica ali do Caxias. Mandar um abraço grande aqui aos amigos do Colégio Marista Cearense, que era referência durante muitos anos, não é? Foi. A turma queria muito estar ali, porque tinha uma capacidade de formar pessoas. Foi. E você, como garotinho, morava em qual bairro aqui? Não, sempre foi na periferia, né? A gente morou no Beira-Rio, que hoje era uma parte da Barra do Ceará. Sim. Estava começando ali, era bem distante. Para eu poder estudar em um hospital, um colégio melhor, que minha mãe acreditava que se eu não fosse estudar, eu não conseguiria, futuro, né? E aí, a gente veio morar na do Caxias, no kitnet. A gente passou uns 2 anos morando lá. E depois a gente foi morar, então, próximo ao Lagamar. Rapaz, que era um pouco mais... Foi. Ela foi assim... Com muita luta, com muito enfrentamento, seu pai e sua mãe... E só para terminar doutor. E para o pessoal enaltecer e ver a dificuldade, não é só, vamos dizer... a parte da humilhação, de você dizer, olha, eu trabalho de graça aqui. Ela insistiu tanto, tem até uma parte, né, da Bíblia que, assim, de uma viúva, né, que ela insistiu tanto, que até um juiz mau concedeu o que ela queria, né? Perfeito. Então, assim, ela é muito insistente. Ela é muito insistente. Então, eu acho que teve também isso. Então, a pessoa teve que ter uma energia, claro, né, assim, uma força de vontade para ajudar os filhos. De uma forma, assim, foi fantástico, foi diferencial na minha vida. Sabia que tem gente que chega, na maioria das vezes, no lugar do ápice, do apogeu, no lugar de elevado postura ou de elevada postura, agora está na frente, e aí esquece. Olha aqui nos meus olhos, estou falando com você, talvez sirva para você que está aí do outro lado, se sentindo o melhor ou o maior, e durante algum momento da vida você tem a vergonha de contar o seu passado. Tem gente que fica fugindo. Não quer dizer de onde veio. Foi muito difícil e tal. Renato, mas o que é que isso faz a diferença? Faz toda a diferença. Imagine você e eu aqui, doutor Edmar Fernandes, uma referência no Ceará, a nível de Brasil, médico reconhecido,
está dizendo aqui que teve uma vida muito sofrida, foi difícil, mas por esse motivo de sofrimento, não foi a regra para fazer ele parar ou dizer eu vou ficar por aqui sem acreditar nos sonhos. Eu estou falando com você está me ouvindo pelo rádio, vendo no YouTube, assistindo pela TV, está servindo de motivação, de inspiração para você também. Tem jeito e pode dar certo quando a força de vontade vem, né, doutor? O pobre, que eu acho que essas palavras hoje em dia é mais difícil falar, mas para você servir de comparação, o pobre que eu falava do meu pai e minha mãe, por exemplo, meu pai tinha dia que não tinha o que comer, que o pai dele ia pescar, não tinha nada. Então, tipo assim, conseguia um siri, para quem não sabe, porque siri é um caranguejo bem, um caranguejo bem pequeno, ele coloca um siri e fazia uma panela para 11 pessoas. Aquele caldo vai ser aquele caldo fraquinho, consegue uma farinha para comer. Então, assim, isso é o que eu estou falando, fome, né? E assim, o que eu falo da minha pobreza, pro meu pai, ele veio para Fortaleza, porque também tem esse aspecto em relação ao pai. Tem minha mãe, meu pai assim, um batalhador, assim, ele de pequeno, ele sempre foi o arrimo da família. Por exemplo, ele com 10 anos, justamente, ele ia tangendo jumento com 2 homens adultos até o mercado São Sebastião aqui em Fortaleza. Para vender manga. Para voltar. Ele recebia o dinheiro que ele falava que era equivalente a R$5. Sim. Né, para fazer tudo isso, para dar o pai e a mãe dele, para eles comprarem comida para a família. Rapaz. Ele não ficava com dinheiro. Então, assim, então nós estamos falando dele. E aí ele veio, então ele começou a trabalhar como conferente, que hoje é o office boy, né? O antigo conferente de banco é o office boy hoje. Então, foi com esse salário muito dele que a gente se manteve, né? Teve oportunidade. Então, assim... Tem muitos valores no que você fala aí. Isso. Agora, assim, aí eu que era pobre, eu não passei fome, porque eu acho que, assim, era um sonho deles. Um dia que eu tiver filhos, meu filho não vai passar fome. Não, isso, não. Mas, por exemplo, eu nunca conheci outras cidades aqui. Eu conhecia Aquidades, porque meu pai eventualmente ia visitar os pais dele. Sim. Mas eu não conhecia outras cidades. A gente não saía, não tinha dinheiro para isso. Então, era dificuldade constante. Isso aí seria um luxo. Não tinha entendeu? Muito bom. Quando você conta aqui, abre essa caixa preta dos segredos aí, coloca o ser humano do outro lado, próximo da realidade talvez que esteja vivendo. Mas aqui tem um homem de sucesso. Passou por dificuldades, está contando a história do pai e da mãe, isso fortalece, e venceu. E quando vence, agora vai sair de uma outra estação, da infância para a adolescência. Já com 12 para 13 anos, a história ainda de dificuldade era constante? Quando é que vai dar uma melhorada? Quando é que você vai para o colégio cearense? Quando é que você começa a perceber que o mundo vai te dar oportunidade? Então, eu dentro dessa vida, minha mãe, com o sonho dela de formar os filhos dela, que seria o ápice da vida dela. Sim. Aí ela conseguiu que eu passasse um tempo estudando no colégio cearense. Foi quando o meu pai foi chamado para assumir uma vaga num banco. Ele trabalhava no banco aqui, no Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que fica ao lado da loja americana, ali na Barão do Rio Branco. Ainda existe o banco lá? Existe, que ainda porque é um banco estadual, acabaram os bancos estaduais, mas esse ainda continuou por algumas razões deles lá. Ok. E aí, ao policial essa oportunidade, porque aí vem a questão do milagre. Mas assim, então eu estava no colégio cearense, naquela vida mediana, né? Sim. Tá assim. Foi quando aí veio o milagre. Porque a gente, de uma hora para outra, meu pai disse assim, chegou, pessoal, existe a oportunidade de a gente morar em Salvador. Então, do nada. Não teve programação, nada. Foi assim, e a gente tinha que decidir. Então, quando eu fui para Salvador, aí o banco de lá deu a opção do meu pai alugar um local e eles pagariam algumas coisas, inclusive o colégio. E eu não sei porquê, quando eu fui para lá, eu me transformei em um dos melhores alunos que eu tinha da minha geração, porque quando eu cheguei lá, existia um diferencial do aprendizado que aqui era melhor do que lá. Sim. Então eu comecei a ensinar muito os alunos. Você se destacava dentro da sala de aula? Lá. E a turma chegava para conectar contigo? Não, foi. Então, isso foi um feedback assim, positivo, porque eu acabei tendo que estudar. Eu fiz amizades dentro disso. Então, no terceiro ano, naquela época não tinha Enem, era só vestibular. Ok. Só quem realmente estudava, dedicava-se. Se dedicava. E aí foi quando eu cheguei, no final do terceiro ano,
E tinha a opção de escolher o que fazer. E eu não tinha experiência. Como eu não tinha ninguém, nenhum profissional da minha família, não tinha engenheiro, não tinha advogado, não tinha ninguém que pudesse conversar. Sei lá, eu tinha alguma dificuldade. Isso para gerar em você o valor da aptidão que você já tinha, talvez, né? Ou servir de líder. Aqui o caminho é esse. Aí eu peguei e disse assim, rapaz, qual é o mais difícil desses? Que eu acredito que o mais difícil deve ser, que todo mundo mais procura, deva ser o que provavelmente seja o melhor. E no caso era a medicina. Aí foi quando eu fiz. Fez uma escolha desafiadora para a sua história, mas você teve coragem. Foi lá e... Aí foi, pronto, aí eu passei, eu comecei lá. Só que aí passou uns anos, minha família acabou tendo que voltar. Lembre-se, a gente não mudou muito do padrão, né? E aí eu tive uma dificuldade, quando eles tiveram que voltar, porque meu pai foi obrigado a se aposentar, porque na época do RV, para quem lembra, 94 e tal, então os bancos quebraram, e aí foi obrigado, a aposentadoria, era chamada aposentadoria compulsória e tal, e aí ele decide voltar. Aí tinha que voltar, né? E aí eu fiquei lá para terminar a faculdade, aí foi mais sofrimento ali, porque ali a gente... O dinheiro que minha mãe tinha para poder eu ficar aqui até terminar a faculdade. Eu ainda tentei morar um tempo ainda em Recife, mais próximo daqui, porque eu estava em Salvador, para ver se eu pelo menos compensava, mas depois de sofrimento, mas deu certo. Aí eu terminei no final de 99. Tá. Que aí termina para começar de novo, né? Porque não para, a medicina não para. Quando você termina ali, são 6, 7 anos? Quanto tempo de dedicação? Assim, no final foram 7 anos, porque também teve uma época de... Residência? Não, porque foi 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses de greve. Logo no começo, eu ia começar bem novinho, mas acabei um pouco mais tarde, porque foi 1 ano, foi muito tempo de greve. Eu vou achar graça aqui de uma situação que até hoje a gente vê esses movimentos de greves que acontecem dentro da educação, porque, rapaz, o Brasil precisa de Deus e de homens com a cabeça no pensamento de acertar e fazer o correto. Mas vamos lá. Doutor Edmar Fernandes, sua história é emocionante no começo. O tempo aqui que nós temos para transcorrer sobre esses momentos de vivência que o senhor tem é de 1 hora. Então nós vamos avançar agora para um outro momento. Agora já está o formado médico, já vai você para dentro das operações, do dia a dia, hospitalar, vai dar plantão, vai atender, porque uma das suas especializações é a pediatria, não é? Outra é a dermatologia. Isso. E consegue ver dentro do ambiente médico muitos desafios. Chorou em alguma vez atendendo alguma situação? Várias vezes. Porque aí tem a ver essa decisão de hoje em dia eu estar representando a categoria, né? Tá. Porque o pessoal tem que entender o seguinte, das categorias, de todas as categorias profissionais que você tem, advogados, professores, garis, todos, radialistas, né? É uma das profissões que mais suicidam. É sério, doutor? Em média, são 2 suicídios por mês entre estudantes de medicina e médicos. Sangue de Jesus tem poder. Então, a gente está falando de suicídio, que é o final. Tá. Então, existe todo um sofrimento mental. Existe 2, né? E depressão grave, vícios, inclusive por drogas. Meu Deus. No caso do mesmo, é uma das que mais tem problema de droga-adicção, né? Que é o vício, né? Principalmente por drogas, para poder suportar a vida. O estresse é constante. Demais, porque assim... Desde a área do setor da academia, da formação, até para dentro do primeiro plantão. São vários fatores, mas o principal é muito comum, considerando que 90% da nossa população é dependente do SUS. A gente estava conversando até antes aqui nos bastidores, tal, 10%, mais ou menos 10% tem um plano de saúde, algum tipo de plano de saúde, 90% precisa do SUS. É muito comum você ver, comum estou dizendo uma vez por semana, não, é o tempo todo, toda hora, pessoas que você sabe que ela poderia salvar daquele câncer ou o problema que tem na perna, se tivesse o recurso para ele fazer. E as pessoas morrem porque não tem aquele recurso que poderia existir ali. O que está faltando, que é obrigação, direito do cidadão e obrigação do governo, está faltando. É por esse motivo que você disse que a dor acontece e aumenta? Porque entendam que é muito comum as pessoas dizerem que os médicos são elitistas, que mercenários. Mas o pessoal tem que entender o seguinte, que por mais que a pessoa não aceite que a pessoa gosta, todos os médicos que eu conheço, todos,
eles gostam do que fazem. Tinham um sonho de fazer Sim, aquilo. eu acredito. Os pais tinham um sonho de fazer aquilo. Não é possível que essa pessoa ela queira fazer um mal de outro. Não. Eu não conheço. Pode existir de jornal, vez ou outra acontece que existe da humanidade uma parcela da população que ela não está bem. Sim. Mas todos que eu conheço, eles gostam daquilo. Então, por exemplo, o cara chega aqui na própria Santa Casa, que é um sofrimento muito grande. Tá. Eu conheço colegas da cirurgia, cabeça e pescoço, câncer de laringe, doenças dessa região e tal. E ele chegou, o pessoal para mim e disse assim, Admar, todo começo de mês, até o dia 10, a gente vai fazendo cirurgia. Quando chega no dia 10, a gente tem que parar de cirurgia porque não tem mais recurso. Nem recurso e os insumos necessários também? Não tem, porque não chega. Então, assim, porque tem que ter o profissional, né? Tem que ter a equipe de enfermagem, tem que ter o material, tem que ter uma vaga na UTI, enfim. Porque não tem recurso. Então, ele fala a gente fica do dia 20 ao dia 30 de braço cruzado. Meu Deus. Acumulando pessoas. Não é possível que o pessoal vá achar que o cirurgião goste disso. Aí a pessoa vem do interior, vem lá de Santa Quitéria, para fazer uma cirurgia aqui da Santa Casa, Sim. ou mesmo aqui vem de qualquer lugar aqui de Fortaleza, qualquer bairro. Tá. E quando ele chega, a cirurgia que estava marcada, aí diz, infelizmente, a cirurgia foi cancelada. O paciente, ele fica com raiva do médico que está na frente dele. Sem entender o que está acontecendo por trás. Então, aí a pessoa pode dizer assim, o senhor só trabalha porque se for por dinheiro, porque senão... Não é isso, na maioria das vezes. Eu posso até abrir aqui um momento para falar, valorizando o sacerdócio, o legado que carrega o médico. Não é brincadeira. É algo tão necessário, tão urgente, tão importante, porque em todo momento, quando o ser humano normal, nós que não estamos habilitados, não temos a ciência ao nosso lado, não estudamos, precisamos de uma atenção médica, o médico vai estar lá. Ele está na disposição de atender com o olhar clínico, não é? Com o cuidado, na responsabilidade de fazer uma anamnese, que é aquele momento que ele vai ter com o paciente de perguntar sobre as suas dores, o que é que está acontecendo e tal. Amigo, e esse ser humano que está sentado de jaleco, com estetoscópio aqui, aquele aparelhinho que faz a escuta do coração, com a caneta no bolso, na maioria das vezes, já enfrentou outros dilemas de nível tais que o ser humano que está com a dor não tem noção do que está acontecendo dentro desse ser humano. Ele está com a dor, querendo ser curado de forma urgente, precisando, mas o médico que está sentado, ele não é o super-herói. Ele não tem uma armadura que proteja ele de todas as mazelas do dia a dia da vida convencional. Então eu quero aqui abrir esse parênteses falando na presença de um médico responsável por uma organização que protege, que cuida e que vai à luta do direito do médico para tratar muito bem a quem precisa do outro lado. Mas eu quero dizer para você, amigo, e eu tenho vários amigos da medicina, muitos amigos aqui, de áreas diversas, de várias especialidades. Amigo, eu respeito e eu vou dizer para você, Deus deu a ciência aos homens e os homens estudaram a ciência e desenvolvem um papel muito importante. Porque imagine, ou no plantão, ou na hora conveniente do expediente normal, de 8 ao meio-dia, de meio-dia às 5 da tarde, que está todo mundo trabalhando, é o expediente normal. Ou na madrugada quando chega, imagine que esse ser humano também, que está ali no jaleco, como eu acabei de falar, ele está agora com um problema com o filho, que talvez tenha ido para as drogas, um fim de relacionamento, de casamento, uma dificuldade, talvez até na área da saúde de um ente querido também, uma dificuldade de administrar problemas na área financeira, porque na maioria das vezes está em trabalhar sem receber. Eu acho que nós precisaríamos, tem duas classes, não menosprezando as outras, mas de forma urgente, doutor, isso é uma fala minha aqui, e me perdoe pelo excesso. Duas áreas que deveriam ser de forma total, abraçadas e contempladas, era o professor e o médico. Porque daí surgem todas as outras coisas, não é? Aí eu vejo que o povo desqualifica, não dá atenção, várias outras áreas, mas essas duas áreas prepara para a vida e a outra salva a vida com aquilo que aprendeu quando foi preparado. Eu queria que o senhor ficasse à vontade para falar e me perdoe. Eu vou até aproveitar esse momento, que tem uma coisa que eu precisava sempre falar,
que serve para auxiliar a população, tá? Até para todas as pessoas ficarem sabendo. Então, quando eu estou numa emergência, geralmente os problemas ocorrem muito na emergência. Porque a pessoa chega com seu filho nos braços, passando mal, tendo uma convulsão. Tá certo ele. A função dos pais, né? Essa preocupação. E quer que seu filho seja atendido logo, né? Só que existem muitas pessoas para serem atendidos. E aí, por isso que com o tempo foi criada uma classificação para tentar ajudar a filtrar isso. Porque tem gente que está com o nariz correndo. Isso aí não é uma prioridade em relação à pessoa que está tendo infarto. Então, por isso que quem tem coisas mais graves passam primeiro. Mas uma das coisas que eu vejo muito o pessoal falar é que médico, ele mal olha na cara da pessoa. É muito comum ver, o médico não olha na cara da pessoa, escreve assim, mal, não sei o quê, e como se fosse sempre assim. Eu dou plantão em emergência há 25 anos. Então, uma coisa que acontece muito é o seguinte, algumas vezes você é responsável por pacientes que estão graves. Tem pacientes que estão internados, tem pacientes que chegaram graves e tem os pacientes que você está atendendo. E tem pacientes que estão tomando a medicação. Então, é muito comum eu ter visto um paciente que chegou grave, eu tive que ir lá dentro, eu fiz uma manobra lá para salvar a vida dele, só que eu tenho que voltar para atender as pessoas. Não tem como um ser humano ele desvincular algo grave imediatamente. Eu vi por exemplo, você vê uma criança, ou você vê um pai de uma família, qualquer uma pessoa que está com risco iminente de vida, aí você está precisando, rapaz, eu estou precisando transferir, ou não, eu estou precisando de uma vaga da UTI. Eu tenho que esperar, rapaz, será que aquela medicação vai fazer efeito? E aí você volta aqui para atender a população que você tem que atender, aí chega uma pessoa e diz, o que você tem? Não, é porque eu estou com o nariz correndo. Entenda que esse seu sintoma, em relação a quem está lá, ele é menor. Não estou desvalorizando o seu sofrimento, que isso se você foi para a emergência, você está precisando. Mas a sua cabeça não consegue desvincular. Você não consegue esquecer a vida ali, uma vida está morrendo. E algumas vezes a pessoa está aqui até com um olhar meio absurdo, talvez está um pouco... Ele não consegue tanto se concentrar. Rapaz, então são várias... Esse ambiente que vocês vivem de fricção total, ou de, como é que eu posso dizer, toda hora fazendo um movimento brusco, mentalmente ali, uma carga de estresse elevadíssima, vocês estão de frente a um paciente que acabou de chegar, mas com a cabeça projetando e pensando, decodificando tudo aquilo que você já viveu com essa ação. Foi atender, correu, requisitou, passou, agora foi visitar a pessoa, chegou, sentou na cadeira de novo. O ser humano, ele tem essa missão de ser imediatista, de querer as coisas tudo de forma muito urgente, mas aqui vale a pena, sabe, a gente bater um papo. Eu sei que o nosso programa não é uma rede nacional da Rede Globo, que passa em todas as capitais do Brasil, em todos os estados, mas a força da internet pode fazer com que essa mensagem seja ecoada muito longe. A televisão está aberta, pega para Fortaleza, região metropolitana, o rádio também. O que eu quero dizer é que já pensou se nós tivéssemos oportunidade de, na grande mídia, colocar o valor do médico instruindo, falando e dizendo sobre as importâncias e como chegar, porque agora você me falou e me tocou aqui com esse detalhe. O médico está vivendo uma carga emocional muito grande, de muitas responsabilidades, precisa ter um discernimento muito grande, a cabeça precisa estar antenada e nessa hora o ser humano precisa entender desse ambiente. Não é? Então, assim, é isso. Então, é só para umas correções. Quem tem fome tem vontade de comer, quem tem dor quer ser curado, é dessa forma. Mas esse senso também, nós precisamos ter e serve. Essa mensagem é uma mensagem educativa, que vai ajudar até o paciente. Eu chegando, entendendo aqui, calma, né? Nem todo mundo tem essa frequência, essa praticidade de sintetizar as coisas e dizer que tá certo, eu vou entender a carga dele. Né? Mas aqui a gente se coloca à disposição. Vamos falar o seguinte, então? Doutor Edmar Fernandes está aqui. O programa, se a gente tivesse mais de uma hora, eu tenho certeza que ia ser muito bom. Porque nós estamos vivendo aqui sem roteiro, não tem pauta, não tem pergunta pronta. Quanto tempo nós já temos aqui, Tiagão? Aqui nós estamos no ar. Estamos a 30 minutos já? Nossa, rapaz, o tempo passa muito rápido. Eu vou falar de temas, talvez, apavorantes, polêmicos. Eu vou chamar a sua atenção, no rádio, na TV, no YouTube. Eu vou chamar a sua atenção para logo depois do comercial que eu vou fazer aqui. Eu vou chamar a sua atenção
para você entender de fato a dor, não só do profissional da saúde, mas a dor também de outras pessoas que estão do outro lado. Porque eu falei que o médico não é esse super-herói. O doutor está falando aqui sobre as dificuldades que enfrenta, mas tem muito mais perrengues, lutas, pelejas, batalhas e entraves. Por exemplo, a ponto de profissionais da saúde não estar recebendo dinheiro. E está dando expediente, plantão, atendendo, sem ter o salário recebido. Aonde talvez o valor não seja da classe, não seja a valorização devida. Tudo isso nós vamos falar já já. Onde os postos de saúde, as UPAs, as unidades de pronto atendimento, os hospitais clínicos também, como é que tá? O doutor Edmar Fernandes tem essa responsabilidade porque acompanha fazendo auditagem, auditoria sobre esses dilemas que vivem o nosso Ceará, Fortaleza, o Nordeste e quiçá o Brasil também passando por essas mesmas situações. Eu vou chamar a atenção aqui sua e pedir para que você venha comigo fazendo a compra do seu carro no lugar que eu indico, porque eu indico, meu amigo, Visão Veículos. É isso aí, eu quero chamar um VT, o Thiago vai soltar o VT pra gente aqui e logo depois eu volto com você falando das ofertas, das promoções, dos bancos, das facilidades. Vai realizar o seu sonho sim, vai comprar o seu carro ainda antes do fim de agosto aí, pode ter certeza, que nem chegou o mês de agosto ainda. Vamos lá, Thiagão, solta o VT, a gente volta já já. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso. Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Por gentileza, aí, vamos lá. Maravilha, olhando nos seus olhos aqui, eu, 99215-2079, 99215-2079. Esse é o contato que você pode colocar no seu WhatsApp agora, 8599215-2079. Você chama aí a equipe? O Fábio, a equipe, o Renatão. Eu vou te dizer, os meninos vão te atender de uma forma muito simpática, pegando na sua mão, levando você para dar uma passeada no pátio, conhecendo os carros, vendo tudo que tem de facilidade para você. Já quando você diz que é ouvinte, telespectador, participa com a gente no YouTube do nosso programa, já tem tanque cheio para você. Além de um outro bônus quando você compra o carro. Compra o carro, tanque cheio. Tem mais um outro bônus? Tem sim, senhor. Tem um carro novo, seminovo, nacional, importado, utilitário. O que você precisa com as facilidades que só a Visão Veículos tem. A entrada pode ser dada no cartão de crédito parcelado em várias vezes. Ô, meu amigo. E o precinho? Então, se você precisa comprar o seu carro, o carro da família, não vai aí em qualquer lugar não. Tem gente que leva o carro para dar de entrada ao bem. Aí chega nas outras lojas, a pessoa deprecia, derruba o preço, na linguagem do cearense, né? Mata. E a pessoa fica sem vontade de fazer negócio porque agora viu que o carro foi colocado ali no preço, no valor de, assim, lá embaixo. Aí lá não. A melhor avaliação do mercado é com a Visão Veículos. Eu indico, recomendo, vai comprar o seu carro e depois você me diz, me chama para dar uma voltinha com você aí. Vamos voltar aqui com o doutor. Doutor Edmar, feliz em receber você, já falei, eu queria que o Thiago conseguisse colocar aqui no Instagram, ou melhor, na nossa tela, o Instagram dele. Consegue, Thiagão, enquanto eu vou falando com ele aqui? Doutor Edmar, o senhor é uma bandeira, né? É um estandarte, eu posso dizer dessa forma, da defesa do direito da saúde ao povo. E também é uma bandeira de responsabilidade
para os médicos, para a classe da saúde, que tem se dedicado trabalhando e na maioria das vezes sofre. Se não tiver a organização, se não tiver o sindicato, se não tiver o grupo de apoio, o povo sofre. Tanto quem está lá na ponta como aquele que precisa da atenção médica, como o médico que está dando o expediente. E é sobre isso que eu queria falar, de alguns dilemas que a classe enfrenta, das lutas, das dores. A turma diz assim, a vida do médico é muito boa. Vai ver, vai para saber. Eu estou aqui com o Instagram do Dr. Edmar na tela. Desce um pouquinho aí, meu amigo Tiagão. Vamos ver mais aqui. Tem alguns temas aqui, ó. Por exemplo, esse aqui. Eu já posso começar com esse? Ou tem algum que o senhor queira que a gente vá fazendo de forma escalonada? Esse que é o mais importante. Vamos lá. Médicos que atuam pelo COAPAN, é isso? COAP. Em Fortaleza, deverão decidir por uma paralisação nas principais unidades de saúde de Fortaleza, se forem pagos até o final. Se não forem pagos até o final de julho. Atenção, deixa eu trazer de forma mais prática. Corre o risco dos médicos, é isso que eu estou lendo? E é isso que eu quero ouvir do senhor. Isso. Profissionais da área da saúde, parar a sua missão, os seus trabalhos. A paralisação pode acontecer se esse pagamento não acontecer até o final deste mês. Porque, nesse caso, a população tem que entender que inventaram empresas para gerenciar a saúde e que muitas das vezes as pessoas não estão sabendo. As pessoas acham que, quando elas voltam para o prefeito, para um governador, eles acham que tem o secretário de saúde e o secretário de saúde coloca diretores, né, nos hospitais. E aí eles empregam os profissionais e pagam os profissionais. Só que agora eles inventaram de contratar empresas para contratar esses profissionais. E também gerenciar medicamentos e tudo. E aí o Estado ou o município paga para essas empresas. Não era assim antes? Não, antigamente era direto. Ou você tinha os concursos, né, que você trabalhava para a prefeitura ou para o Estado, ou você tinha as cooperativas médicas, por exemplo, que quando não tinha a vaga do Estado, você contratava uma cooperativa. Ou mesmo o chamado RPA, quando você pagava diretamente, a prefeitura contratava diretamente, fazia uma seleção. Então isso quer dizer que existe empresas que agora ficam na responsabilidade de repassar o valor que recebem do governo para pagar o profissional. Isso? São intermediários. Para o pessoal entender a gravidade, se você quiser comprar um peixe o mais barato possível e bom, você vai pela manhã onde tem os jangadeiros, que eles chegam, né, com as suas jangadas, e você faz o acordo diretamente com ele. Né? Então, antigamente, a prefeitura pagava diretamente os médicos, certo? E aí, hoje em dia, no caso da jangada, uma pessoa comprou o peixe e foi vender o peixe para você. Geralmente, esse peixe vai ser mais caro, porque ele colocou ele tirou o salário dele, certo? Então, essas empresas que são intermediárias, elas fica mais caro para o Estado, para o município, e elas não conseguem, por exemplo, repassar o valor, o pagamento para os médicos. Essa queixa que o senhor traz aqui é uma queixa da categoria total, abrangência no Ceará? Isso já está acontecendo em outros lugares e ela está começando agora a bater na porta de outras categorias também, da enfermagem, dos técnicos de enfermagem, que eles já estão começando a se levantar também contra isso. Esse modelo de privatização da saúde. Então, o profissional médico que está dando o expediente dele, ele está dentro do hospital e ali vai receber o salário, a ordenação do pagamento dele, o contra-cheque vem em nome do município, vem em nome de onde? É essa empresa que paga agora. Essa empresa que paga. E a empresa está atrasando? Pois é. Então é o seguinte, esse é o que as pessoas chamam de organizações sociais. É um nome bonito, mas que ela foi permitido com que os estados e os municípios contratassem as empresas. Qual é o grande problema? Então, se você entra numa licitação para contratar para você gerenciar uma UPA. Vamos dizer aqui a UPA da Praia do Futuro. Aí você a empresa vai receber R$1.500.000 por mês para pagar os médicos, para comprar medicamentos,
para cuidar da UPA e dar atendimento à população. Tá. Então, se o teu lucro está ali, se o médico não for trabalhar, o teu lucro é maior. Rapaz. Então o pessoal tem que entender que isso é uma das razões que muitas vezes você, nessas UPAs, você obviamente está lotado de pacientes. Você poderia ter 10 médicos lá, assim, ter 12 médicos, o dobro, e não tem. Porque essas empresas ganham pelo... o lucro delas é o que elas pagam pro profissional. Quanto menos profissional for trabalhar, maior é o lucro dela. Se o valor for negociado com o profissional em menor escala, sobra mais dinheiro para a empresa que está sendo terceirizada. Outra maldade. Ela não é obrigada, assim que receber o dinheiro da prefeitura, a repassar para os médicos. Ela, em alguns contratos, pode até 60 dias depois. Isso está acontecendo há quanto tempo, doutor? Já há anos, já. Há anos que a gente tenta tirar isso. Tá. Então, os profissionais que fazem parte, todos eles se manifestam, falam? Ou existe um certo temor, a turma fica com medo? Como é que é? No começo, veio o canto da sereia, porque eles, inclusive, são contratados agora como pessoas jurídicas. Não são mais como CLT. Alguns ainda são contratados CLT, mas a grande maioria, 90%, são pessoas jurídicas. Então, entenda que quem é pessoa jurídica, ela não tem os direitos de um trabalhador. Não tem 13º, não tem férias. Então, isso, ao longo do tempo, está prejudicando a categoria. Entenda que, quando diz está prejudicando a categoria, isso afeta a saúde da população. Em qual sentido? Por exemplo, essas empresas, elas não estão nem aí se a população está gostando ou não. Quem se preocupa um pouco ainda com a população é o prefeito, é o vereador, o secretário de saúde, porque se depois de 4 anos não vota neles, né? Tá. Então, existe ainda uma preocupação da gestão pública em estar dando uma satisfação para a população. Essas empresas só querem saber do dinheiro. Então, elas chegam para o prefeito em questão, chega o secretário de saúde em questão e dizem, rapaz, ela dá um dinheiro por fora para garantir que isso fique ali. Se vocês acham que é um exagero meu, rapaz, é só seguir o dinheiro. Vejam a fortuna dos donos dessas empresas, dessas organizações sociais que estão ali. São multimilionários. Então, é como hoje o dinheiro da saúde está sendo desviado. Se sempre o pessoal achou que não tinha dinheiro suficiente para a saúde, se sempre achou isso, agora nós temos menos ainda por causa que a gente paga essas empresas. Então isso quer dizer que também os médicos se desmotivam. Claro. Porque eles não vão receber como, quando, que horas. Isso causa um movimento muito desgastante, doutor. Porque agora é preocupante também. Se isso já vem de muito tempo, o médico que estudou, que deu a sua vida, que entregou tudo ali, vai para dentro desse ambiente que é tenso. Um ambiente que vocês sofrem até com ameaças, não é? Não é um ambiente seguro, o ambiente. Vez em meia a gente está vendo alguma ação, episódio que alguém entrou, tentou tirar a vida do médico ou do paciente. É um negócio muito doido. Sim, sim. E aí agora tá os médicos vivendo essa história. Pode entrar em greve de fato? Pode parar o movimento? Olha, a gente faz essa pergunta para a população. Quanto tempo você trabalhar no local sem receber dinheiro? Né? Aí mexe com todo mundo, então, esses médicos, no caso desse aqui, eles estavam sem receber o salário de outubro e novembro de 2024. Outubro e novembro de 2024. Tá errado. Tá Quando a gente convocou a Assembleia, a gente passou 6 meses tentando falar com a prefeitura para que resolvesse isso. Não adianta nem falar com a empresa, porque a empresa diz, não, a prefeitura não pagou, não sei o quê. E aí, quando a gente convocou a Assembleia para conversar com a categoria para decidir o que ia fazer, aí eles vieram e a prefeitura pagou e essa empresa pagou o mês de outubro, mas ainda ficou o mês de novembro. Só que isso é constante, né? Existem vários outros municípios. Caucaia é um que é direto. A gente, no ano passado, retrasado, tinha que fazer paralisação, greves todo mês para ver se eles pagavam os médicos. Então vamos para a solução aqui agora, percebendo que Fortaleza está acontecendo isso. Isso, direto. São em algumas unidades de atenção, ou os médicos... tem um numeral de médicos, por exemplo, 30, 40, 50? Não, são centenas. Só para vocês terem uma ideia, essa Coap era responsável por médicos que trabalham nos Gonzaguinhas, nos Frotinhas, no SAMU Fortaleza,
No SAMU Fortaleza e em dezenas de postos aqui em Fortaleza. Quando esse movimento está acontecendo, o povo sofre de todo jeito, porque está nesse lugar de paralisação a qualquer momento. São quantos meses de atraso? Por exemplo, agora está sem mês de novembro, sem pagar, e já tem uma notícia que em junho, em alguns lugares, já não foram pagos. Meu Deus do céu. Isso é constante. Se eu vier daqui a 10 dias, já vai ser outros meses, algumas vezes paga. E como é que pode resolver, doutor? Como é que isso pode fazer como? A gente tem que clamar a quem? O nosso programa aqui chega, eu tenho certeza, que no gabinete do prefeito, no gabinete do governador, no gabinete do deputado A, B e C. Quem é que pode? Aonde é que nós podemos clamar? Falar com quem? Como é que é? O ideal seria acabar com essas agências de emprego, porque isso aí é onde está desviando todo o dinheiro público da saúde. Tá, e aí mexe com muita gente, né? Vai mexer com o salário desses corruptos, né? Quando isso acontece, não tem nenhuma voz hoje aqui no estado do Ceará, uma voz na Câmara Federal em Brasília, que seja um representante da classe, uma voz dentro da Câmara Municipal, no cenário aqui do estado, na Assembleia Legislativa, a quem recorrer? Por enquanto, quem está mais à frente disso, mostrando isso, é o Sindicato dos Médicos do Ceará, e agora devagar, alguns sindicatos de outras categorias estão começando a se levantar porque eles estão começando a ser afetados com isso. É porque é um negócio muito sério, mexe com muita gente, mexe com muita coisa. É extremo, mas o povo não pode sofrer. A solução é levar uma condição de resposta, de segurança para quem vai ali até atrás da sua consulta. Quando falta o insumo nos postos, o motivo também é por isso? É porque está faltando dinheiro? Como é que é? Isso. Alguém me disse esses dias agora que chegou num posto de saúde e não tinha... eu fiquei pasmo, eu disse, rapaz, pelo amor de Deus, muito obrigado, Jesus. Até brinquei com a pessoa, muito obrigado, Jesus, porque o senhor não me deixa ficar doente, porque se ficar doente sem plano de saúde, o cara vai para dentro de um lugar desse e não tinha uma seringa. Vamos combinar o seguinte, se o gasto com a saúde, que aumentou nos últimos anos, se isso melhorasse o atendimento à população, por exemplo, você contratou essa empresa, mas depois que você contratou essa empresa, a saúde melhorou. O que é a saúde melhorar? Alguns índices. O índice de mortalidade infantil, o tamanho das filas das UPAs, o acesso das pessoas a consulta com especialistas, o número de cirurgias. Se você mostrar que melhorou, então eu acredito que boa parte da população não vai se preocupar, porque o que importa é o bem-estar da população. Por mais que algumas vezes você tenha que criar impostos, criar formas que são dolorosas, mas que ajudam a população. O problema, pessoal, é que o gasto com a saúde, nos últimos anos, ele aumentou muito. Os municípios estão gastando mais saúde, o Estado, a saúde, o próprio governo federal. Só que esse dinheiro está sendo desviado. Essas empresas atualmente são o bode da saúde. Você conhece a história do bode da sala? Não, fale para mim. Por exemplo, se você estiver numa sala, tivesse umas 10, 20 pessoas nessa sala, e começar a fazer calor, as pessoas vão começar a reclamar do calor e querem alguma solução. E aí, de repente, uma pessoa coloca um bode na sala. O bode vai começar a suar, vai começar a feder, e o problema dessas pessoas não vai ser mais o calor, vai ser tirar o bode, que é o que mais incomoda naquele momento. Então, o bode da saúde, a saúde não é simples, não é tão fácil resolver a questão de saúde, porque nós estamos falando de um país que tem milhares de pessoas. O Ceará tem milhares de pessoas que moram aqui. Mas, nesse momento, nós não podemos suportar perder dinheiro da saúde, certo? Se essas empresas, se os funcionários dessas empresas, elas fossem pessoas contratadas da Secretaria de Saúde, por exemplo, o responsável ganha como um secretário, tudo bem. Mas são milhões que são dados para ela, sem você saber para onde aquele dinheiro vai. É perigoso. Não tem. Então, o que acontece? Esse pessoal tem um dinheiro na mão e ele pode ir comprando apoio políticos, apoio de todo mundo que vai estar envolvido nessa cadeia, e aí dificulta que você vá conseguir retirar.
O senhor acredita que está faltando boa vontade? Ou é muito difícil, é muito complexo? Vem da gestão passada, vem de agora? Como é que é? Onde é que a gente... Atenção, você que tem a caneta na mão e o papel para resolver. Aonde é que a gente pode unir as forças e tentar resolver para que não aconteça um colapso na saúde? Renatinho, eu vou dar e só mais um exemplo, para o Sim. pessoal entender, porque eu acho que ainda é difícil entender isso. Então, assim, quem tem geralmente que mora em prédio ou no condomínio, geralmente tem o síndico, né? Sim. Que aí o síndico ele fica o dia todo. Estourou um cano, chama um canador, sei lá, estourou um negócio elétrico, chama uma pessoa da eletricidade, né? E existem empresas que elas vendem o serviço para o síndico. Eles chegam, eles têm vários profissionais, eles têm experiência em gerir condomínio, em gerir prédios. Então, a oferta que eles fazem é o seguinte, olha, quanto é que vocês gastam aqui nesse prédio para tomar conta no dia a dia, os pagamentos de todo mundo? Eu gasto aqui, por exemplo, 100 mil reais. Então é o seguinte, você vai me dar 90 mil reais e a gente faz tudo para o senhor. Por quê? Porque eles já têm profissionais para isso e eles entregam. Só que nesse caso, olha, o síndico com quem mora lá vai ficar observando a empresa. Sim. Se a empresa não oferecer, tira e, sei lá, ou contrata outro ou volta a ser o modelo antigo em que o síndico controlava tudo isso. A ideia dessas empresas seria fazer isso. Só que o que acontece? Não houve essa economia, na verdade, aumentou o gasto e os problemas com os profissionais, que é a falta de pagamento e a falta de reajuste dos salários, ele assim está alarmante, desmotivando muita categoria, sem contar que deram também a responsabilidade para essas empresas para gerenciar essa questão de cirurgias, questão de medicamentos, insumos, que também eles não estão entregando. Então, eles, em vez da saúde, eu tenho um secretário de saúde e responsáveis nos hospitais para gerenciar, vamos dizer que tenham 500 pessoas trabalhando atualmente na Secretaria de Saúde de Fortaleza. De 100 a 500, vamos botar assim. Quando você contratou essa empresa, em vez de tirar aqueles 500, ficam aqueles 500 mais essa empresa. Então, é um gasto com a saúde que não traz um resultado para a pessoa, efetivamente para a nossa população. Né? Eu escutei alguém dizendo também que, na maioria das vezes, os médicos preferem ficar dentro dos seus consultórios particulares do que ir para uma rede pública, rede municipal, estadual, federal, quando não são concursados, são chamados para fazer um serviço. É verdade isso? Vamos lá, pessoal. Quem é que prefere estar dentro, no ambiente sem segurança, no ambiente sem quente, sem ar-condicionado, do que estar dentro de uma sala com ar-condicionado, ambiente controlado, tudo bonitinho, limpo, tá certo? É falso você dizer que não, eu vou trabalhar, eu quero trabalhar sem ganhar dinheiro, eu quero trabalhar sem ar-condicionado, considerando que eu estou aqui no Ceará, em Fortaleza, no lugar quente. Eu quero trabalhar num local desorganizado, não precisa de secretária, deixa que o pessoal vai entrando, vai bater bate na porta e vai entrando. Não é assim que funciona, rapaz. Não é assim que funciona. Tem muita dor aí, né? Você precisa ter um local organizado, um local limpo, realmente. Tem muito dessas clínicas, desses hospitais privados, tem muita fiscalização em cima deles, porque não pode ter mosca, né? Não, tem que ter a retirada do lixo tem que ser de forma adequada, senão ele recebe multa. E os hospitais públicos, e os postos de saúde, que algumas vezes tem fossas abertas na frente dele. O hospital público, os postos de saúde não precisam seguir regras de higiene, só o privado. Então, assim, esse privado, eu prefiro trabalhar no local limpo, no local adequado, que eu possa atender adequadamente você, que inclusive o paciente se sente mais confortável. Como é que você quer ir para um local, inclusive com segurança, que hoje em dia o problema de segurança é um problema muito sério, inclusive dentro da área de saúde. Existem muitas mortes, violências que acontecem. Eu prefiro trabalhar num local seguro do que um local que não é seguro. O senhor está sendo a voz que está ecoando agora, junto com os amigos da categoria, aqueles que são estudantes também, e outras áreas como os farmacêuticos, os enfermeiros, não é? Toda essa composição médica que tem uma vida muito aquecida dentro do ambiente da medicina.
E aqui, com esse chamamento que o senhor faz, o nosso programa tem a missão de trazer a conscientização de mudanças que nós precisamos. O tempo está quase se acabando, está acabando aqui. Nós temos a necessidade de trazer conscientização. O senhor está vindo aqui com essa voz dizendo que nós passamos por problema. Esse problema não é um problema único de Fortaleza, né? Em outros municípios também acontece, e acontece a nível de Brasil. Uma visão ampla de tudo isso, como, de fato, como é que o senhor podia resolver? Eu não digo nem de forma técnica, nem pedagógica ou teórica aqui, mas de onde virá a salvação para a nossa saúde? O SUS, que, como você falou, os índices marcam 90% da população brasileira utiliza o SUS. Era para ser todo político, quando pensasse em fazer um procedimento médico, não fosse para o Sírio-Libanês, não fosse para esses hospitais de São Paulo, que são excelentes, com os melhores profissionais do mundo. Privado, né? Eles deveriam ir para a rede SUS. Isso. É igual ao colégio, igual à educação, né? O ideal é que os filhos dos políticos estudassem na escola pública, né? E aí, da onde é que vem a salvação, doutor? Como é que eu vou pedir a Deus, a Jesus, através do poder da oração da fé, e que esse programa chegue no maior número de pessoas, que possa abrir uma conscientização na cabeça de quem for necessário, de quem tem o papel, do governador, do prefeito, do deputado A, do B e do C, para salvar o povo, rapaz, porque o povo precisa de ajuda. E aí, nós, através do poder de Deus, quando nos unimos em fé, nós podemos remir a terra. Eu acredito nisso. Mas aqui tem um profissional da medicina que está clamando, dizendo, nós precisamos de atenção urgente. De onde é que vem? Como é que é? O que é que o senhor pensa? A primeira coisa seria a gente tirar essas empresas que estão no meio do Sistema Único de Saúde. O SUS é para ser público. Se o SUS é para ser público, você não pode estar privatizando. Ele está totalmente privatizado. É mentira se o pessoal acha que o SUS é público hoje. Tudo que você vai, se você for para o posto de saúde, o posto de saúde lá, ele está privatizado por uma empresa que está gerenciando aquele posto de saúde lá. Mas isso não é utópico, não? Vai acontecer um dia ou é impossível de acontecer? Então, nesse caso, o SUS, que praticamente é o único sistema de saúde geral público do mundo, que ele é referência para muitos, né? Então, assim, esse modelo, se as pessoas concordarem que ele é o modelo ideal, o modelo que a gente deve seguir, a gente não pode estar privatizando ou a gente se enganando. As pessoas estão se enganando. Teve uma outra pessoa que perguntou aqui, e é verdade que essa história de plano de saúde para a população são as mesmas empresas, essas que estão gerenciando as UPAs, os hospitais, aí elas dizem que vão dar um atendimento especial para você, mas não pense que vai ser igual desses planos de saúde, tópico não. É só uma forma do governo dar dinheiro para essas empresas, elas fazem uma maquiagem, colocam os lugares bonitinhos para vocês serem atendidos, mas é o mesmo formato com que eles já fazem hoje. Né? E o povo sofrendo. O povo alguém já disse, todo poder emana do povo, está na Constituição. O povo precisa se manifestar mais? Não, é porque assim, nesse caso a gente está sozinho. Por exemplo, esse problema aqui da saúde, ele é gravíssimo, mas as pessoas não têm ideia do que está acontecendo. A pessoa acha que da saúde é só o prefeito, ou o governador, o secretário de saúde, o diretor do hospital e o médico lá. Mas tem essas empresas que estão ganhando dinheiro por trás, que eles deveriam se levantar contra isso. Olha, então, reunir o povo, pedir a Deus, chamar a atenção de todo mundo, para que nós não venhamos a sofrer o que nós já sofremos há muito tempo. Não está fácil, está muito difícil. E que se levantem mais vozes, não é? Para combater, defender e lutar, militar por essa causa, por essa bandeira. Isso. Quando você pensar em precisar um dia de ir a uma rede pública, que você possa dizer, eu vou em tranquilidade, porque certo. Eu sei que vai ter tudo ali. Eu estou muito feliz em receber o senhor aqui, doutor. Nós contamos um pouco da sua história, falamos dessa dificuldade, esse movimento que vem trazendo atenção, chama também, eu acho que conclama a sociedade para despertar aonde a situação pode ser mais extrema do que é esse momento agora. Claro, porque se falta médico, se para os médicos, o povo morre. Com certeza. O senhor quer completar com mais alguma coisa? Assim, terminamos o tempo aqui. Eu agradeço demais a oportunidade de a gente estar conversando. Isso aqui é importante que a população fique sabendo de todas as dificuldades que os profissionais de saúde têm, inclusive os médicos, para a gente estar atendendo lá a população. E que se não tem, muitas vezes, não tem medicamento, ou não tem material para fazer sua cirurgia, entenda que isso é recurso.
E o recurso está indo para empresas que estão no meio da saúde, que estão todos se dando a gente. Obrigado, meu amigo Dr. Edmar Fernandes, especialista em saúde. Eu vou fechando o programa de hoje pedindo a Deus que nos salve. Deus, salve o Brasil, salve o Ceará, salve Fortaleza, salve cada um, e que os valores sejam dados de fato a quem tem importância e que pode contribuir para salvar a vida de pessoas. Um obrigado a você que ficou comigo até agora. A gente se encontra no rádio, na TV, no YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade. Tchau, tchau, minha gente. Um abraço.